Oiê, extraordinário dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live 31, hein, gente? 31 de outubro de 2025, último dia do mês de outubro. Acabando o ano, né, gente? Tá acabando o ano. Vão chegando aí, em nome de Jesus, vão entrando. Vamos mandar um aviãozinho aí, convidar o pessoal para chegar. Glória a Deus, né? Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu o seu coração, ele nem hesitou. O palco do amor, autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez Foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Já adoramos Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Amém, linda. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Gente, hoje eu tô feliz. Acordei em cima da hora também, né, Sara? Trazer 2 minutinhos aqui para entrar. Mas vou dizer para vocês, fui dormir com o coração grato ontem. Ontem nós iniciamos a nossa mentoria Código do Reino. Código do Reino. Dezenas de pessoas aceitaram estar na mentoria. Entenderam que precisam, entenderam que de fato é algo que eles buscam. Então ontem nós trabalhamos muito da questão emocional, trabalhamos muito da questão de crenças limitantes, trabalhamos a questão da comunicação, do pensamento. Aquilo que você pensa é o que você comunica, né? Então foi uma aula incrível ontem na nossa mentoria Código do Reino, primeiro encontro. São 8 encontros até o final do ano para trabalhar a mente dessas pessoas, para que elas venham a avançar um pouco mais. Então, semana que vem estaremos novamente. E hoje na nossa live, eu acredito que eu tenha pulado um dia aqui da nossa programação. Então, eu tô voltando um pouquinho o nosso conteúdo aqui
só para falar para vocês sobre curando emoções feridas. Hoje na nossa live nós vamos falar sobre isso, no nosso quadro Transforma a Mente. Nós vamos falar sobre como curar as emoções feridas, amém? Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 34. Salmos capítulo 34 é o texto que a gente vai ler hoje, que fala assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Olha só que legal, né? Essa é uma passagem muito bonita, porque esses salmos, ele é aqueles salmos que fala com as pessoas que têm buscado mesmo o Senhor, né? As pessoas que têm buscado ao Senhor, as pessoas que têm buscado intimidade com Deus. Então ele traz muito desse contexto, sabe? Do porquê que as pessoas têm buscado essa intimidade. Muitas vezes acontece algumas coisas na nossa vida, acontece algumas situações que só Jesus mesmo, gente, é só se apegando com Jesus mesmo para a gente poder ser curada, para a gente poder ser ministrada, né? Para poder voltar a ter um novo direcionamento, só Deus mesmo. Então hoje eu quero falar sobre isso. Deus, ele não rejeita quem sente, ele cura quem se entrega. É isso. Então quando nós nos entregamos para o Senhor, ele vai nos curar de alguma forma. Ele não vai rejeitar, porque ele sonda o nosso coração. Quando Davi, ele escreve esses salmos, após atingir, né, assim, o ápice de algumas coisas dele, então ele, após fingir loucura diante de Abimeleque, em um momento de medo, de humilhação e de fuga, ele escreve, ele vai e escreve esse Salmos, mesmo com o coração em pedaços, ele descobre que a presença de Deus não se afeta na dor. Olha isso. A presença de Deus, Sara, ela não se afeta na dor. Então Davi, ele mesmo com dor, mesmo com dificuldade, ele descobriu isso, que Deus, ele tá ali com ele. Então ele se revela, né? O Senhor, ele sempre vai se revelar através do coração contrito, através de uma busca mais profunda. E Deus não o condenou por sentir medo, porque muitas vezes a gente sente medo e a gente acha que a gente está sem fé. Não, é normal você sentir medo, mas tem que ver se a intensidade está certa e se o momento é adequado. Entende? Porque às vezes acontecem situações e você vai ter que sentir medo mesmo, mas a intensidade está certa, o momento é o momento adequado. Então aqui Davi, quando ele escreve esses salmos, ele entende que ele foi acolhido e as emoções dele foram restauradas. Então, por exemplo, Ana, quando ela chorava porque ela queria um filho, então ela chorava amargamente porque ela queria um filho, mas a sua dor, a dor que ela tinha não virou uma reclamação, a dor que ela tinha virou uma oração. E essa oração gerou um milagre. Então quando a gente fala de curando as feridas emocionais aqui, nós estamos falando de como a sua dor pode de fato curar o que você precisa e virar um milagre. Ana teve seu Samuel. Qual é o milagre que você está buscando nesta manhã? Pedro, ele negou Jesus e chorou amargamente porque ele se arrependeu. E aí ele foi restaurado para liderar. Então, mas Jesus já tinha falado, antes mesmo que o galo cante, você terá me negado por 3 vezes. Pedro negou Jesus, mas ele olhou aquela situação, se arrependeu e Deus o restaurou e ele se tornou um grande líder, salvando muitas pessoas, muitas almas. Elias, por exemplo, ele desejou a morte. Ontem na minha mentoria Código do Reino, eu ainda falava sobre isso, né? Que depois de ele ter sido usado por Deus e ter feito grandes coisas através de Deus, ele entrou numa depressão profunda e ele desejou a morte. Então desejou a morte debaixo de um zimbro, mas Deus o alimentou e reergueu. Então eu quero te dizer aqui nessa manhã que Deus, ele vai te alimentar, que ele vai te reerguer. Eu não sei o que é que você está passando, qual que é a situação, qual que é a dificuldade, mas Deus, ele vai curar suas emoções. Maria Madalena, por exemplo, ela foi liberta.
ela foi liberta de tormentos, de situações que ela vivia que não era a versão dela, e se tornou mensageira da ressurreição. Então, o que faz ter uma ferida emocional na minha e na sua vida? O que acontece? Uma ferida emocional, ela vem de rejeição, quando não se sente visto ou valorizado por alguém. Então, às vezes você está num ambiente que você não é vista, num ambiente que você não se sente valorizado, seja no trabalho, seja no ciclo de amizades, muitas vezes até no ministério. Então, isso vai causando uma ferida em você. Uma traição quando a confiança foi quebrada, entende? Então até isso também causa uma ferida. A culpa, muitas vezes a culpa, quando o passado pesa, ficar pensando naquilo que já passou. Deixa eu te falar uma coisa, o que passou, passou. Ontem eu vi uma frase muito interessante: se você tivesse que voltar no tempo, você preferiria voltar no passado ou ir para o futuro? E aí? O que você preferiria? O que você preferiria, Sara? Voltar no passado ou ir para o futuro? Ir pro futuro. Por quê? Quero saber como é que tá lá. Exatamente. No passado não tem mais o que você fazer lá no passado, não é? Não tem mais o que fazer no passado. Então, naturalmente, é muito melhor você querer ir para o futuro, porque no futuro, com certeza, você vai descobrir o que tem lá para você. No passado não dá mais. E às vezes as pessoas ficam carregando uma culpa de situações, de algo que viveu lá atrás no passado, quando não dá mais para resolver, entende? Vergonha, às vezes a pessoa tem vergonha. A vergonha, gente, por ter feito algo, por ter errado, por ter cometido algo, quando você acredita que o erro que você cometeu é vergonhoso demais, dobra o joelho, apresenta para o Senhor, fala: Senhor, tira de mim essa culpa, tira de mim essa vergonha, tira de mim essa dor, e o Senhor, Ele vai te limpar. Ele vai te limpar. Medo. As pessoas têm feridas emocionais por conta de medo. Quando o futuro parece ameaçador. Então é um futuro que ameaça. O que tem lá, o que vai acontecer. Você nunca vai conseguir controlar tudo. Você só consegue controlar os seus sentimentos, as suas emoções. Isso sim você consegue controlar. Então é colocar nas suas mãos aquilo que você controla. Outro ponto, né, é tristeza. Eu teve um período que eu andava tão triste, mas tão triste, gente, por conta das perdas, não é? E as tristezas normalmente elas vêm por conta das perdas. E a gente precisa, quando as perdas ainda falam muito alto no nosso coração, a gente precisa se render aos pés do Senhor. O que me curou foi isso, me rendi aos pés do Senhor. Entendi que Ele era o único que poderia me curar, entendi que Ele era o único que poderia me limpar, me dar uma estratégia, uma nova visão, um novo sonho. Porque eu cheguei em um momento que eu falei: eu não tenho mais sonhos, e agora? Eu vou viver pra quê e pra quem? Porque a gente tem que ter um pra quê e um pra quem, não é? Então eu cheguei nesse momento. Raiva, quando a injustiça grita ainda, né? Quando a injustiça ainda grita dentro de você: foram injusto comigo, olha só o que fizeram comigo, aí você sente raiva. A raiva também é uma emoção que ontem nós falamos sobre isso, que a raiva também é uma emoção que você sente, eu sinto, todos nós sentimos. O que não podemos é deixar que ela arrume um lugar de morada dentro de nós. Isso nós não podemos deixar, que ela arrume um lugar de morada, tá? E que essa raiva, ela também seja numa intensidade incorreta, que não é a intensidade que deveria estar. Então isso também nós temos que pensar. Será que ela está na intensidade certa? Ou será que eu tô a fim de estrangular alguém e tô querendo ir lá estrangular alguém? Entende? Então você tem que saber dosar isso. Então eu quero trazer aqui para vocês alguns pontos específicos para que você possa curar essa ferida emocional. Então tem pessoas aqui, muitos empresários que me acompanham, muitos líderes que me acompanham. As feridas não tratadas, gente, elas se transformam em decisões reativas. Muitas vezes você que é empresário, você que é líder, talvez você tem decisões que não era aquele tipo de decisão que você teria que tomar naquele momento. E aí você comete mais erros. Então a cura emocional,
é também uma sabedoria estratégica. Precisa olhar para dentro de você e precisa identificar quais são os sentimentos que você tem. Quais são os sentimentos que você tem que necessita de uma cura? É um sentimento de abandono? É um sentimento de rejeição? É um sentimento de traição? Um sentimento de culpa? É um sentimento de vergonha, de medo, de raiva, de tristeza? Então é isso. Então muitas vezes eu caminho com muitos empresários e eu vejo, sabe, que a decisão, outro dia eu acompanhei uma dissolução de uma sociedade, gente de Deus, assim, eu falei, meu Deus, por que você tá fazendo isso? Tá muito na emoção, vem pro campo racional e tal. Mas não adianta, porque ela carrega feridas emocionais. E as feridas emocionais que ela carrega sempre vão fazer com que as decisões dela sejam decisões reativas, entende? Então, até ser curada dessa ferida emocional, sempre não vai dar certo em sociedade, não vai dar certo em alguns planos. Exatamente por quê? Porque precisa de cura. Algumas mulheres que a gente conversa, né, ser vulnerável não é sinal de fraqueza, viu, gente? Não é sinal de fraqueza. É abrir espaço para Deus operar onde você tentou controlar sozinha. Você tentou controlar sozinha e não conseguiu. Então, quando você fala daquela dor, você fala daquela situação, você está sendo vulnerável, não é uma fraqueza. Você, de fato, está se colocando ali na condição de Deus, me ajuda, eu não consigo. Ontem, na nossa mentoria Código do Reino, a Inês está até aí, acabou de chegar. Seja muito bem-vinda, Inês. A gente falava, gente, assim, e são tantos relatos, são tantas dores, são tantas situações que as pessoas vivem, né? E lá existe um código, que é o código de sigilo que a gente tem sobre tudo aquilo que a gente fala. Exatamente porque lá dentro da mentoria é um ambiente de vulnerabilidade. É um ambiente de você falar das suas dores. Então eu sempre alinho esse código de sigilo na nossa mentoria exatamente por isso. Porque só assim a gente é curada. Se a gente não permitir acessar as nossas dores emocionais e não externalizá-la, automaticamente a gente não é curada e a gente acaba tendo ações reativas e isso nos prejudica. Jovens, por exemplo, as dores que você enfrenta hoje podem ser o combustível do seu chamado amanhã. Na hora que você está vivendo isso, você não enxerga, sabe, gente? Na hora que você está vivendo o problema, o desafio, você não enxerga que amanhã você vai ser curado e vai ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Então, o que a gente leu aqui é que o Senhor, ele sempre vai ouvir aquele com o coração quebrantado, tá? Ele vai ouvir aquele com o coração quebrantado. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Você só precisa buscar. E aí eu quero trazer aqui 3 passos para você para essa cura. A ferida, ela é o lugar onde a luz entra em você. Se você tem uma ferida emocional, fala, Senhor, eu preciso da sua luz dentro de mim. Então, a ferida é o lugar onde a luz entra em você, tá? Primeiro passo, reconhecer. Reconheça suas dores diante de Deus, o que você sente e o que você entende. Porque às vezes você está sentindo uma dor de rejeição, uma dor de abandono, alguém, né, algum funcionário pediu demissão. Eu tinha muito disso. Quando algum funcionário pedia demissão, eu falava, tá pedindo demissão de mim, está me rejeitando. Então eu precisei trabalhar isso na minha mente. Ah, não quer trabalhar comigo. Precisei trabalhar. Porque tá tudo certo, em algum momento as pessoas mudam, a mente muda, em algum momento as pessoas têm outras expectativas, né, outras coisas que querem alcançar, e a gente precisa aprender a liberar. Então, reconhecer suas dores diante de Deus é o primeiro passo. Segundo passo, escreva que você precisa ser curada. Ela precisa ser curada de dor de abandono, dor de rejeição, de culpa, dor de medo. Então escreva quais são as dores que você precisa ser curada. Dor da vergonha, da traição, dor da raiva, da tristeza, tudo isso é uma dor. Alguém fez algo muito forte com você e te fez sentir raiva, né?
Fala, Senhor, eu preciso ser curado dessa raiva. Eu imagino que José, Sara, quando ele foi jogado no poço, ele deve ter sentido muita raiva dos irmãos dele. Pensa. E quando ele foi vendido também, ele pode ter sentido muita raiva, porque ele foi tirado da zona de conforto dele, da família, do carinho que ele recebia do pai. Então o pai dele deu uma túnica maravilhosa, demonstrando, né, o filho que ele era mesmo. E os irmãos tirou tudo isso dele. Mas aquela ação de traição dos irmãos o aproximou para um propósito dele, que era muito maior. E que lá na frente ele veio salvar a família dele, ele veio salvar uma nação, porque ele estocou comida. Ele entendeu que teria o tempo das vacas magras. Então ele era jovem. Aquela dor de jovem dele foi uma dor que lá na frente ela foi trabalhada. Então esse é o segundo passo. Escreva suas dores. Escreva suas dores. Dê nome a essa dor. É dor de raiva, medo, frustração, angústia. Que dor que é essa que você está sentindo? De abandono, de culpa? Está se sentindo culpado por algo ou por alguém? Né? Escreva como um ato de libertação. E terceiro, pegue isso e ore. Ore e compartilhe. Busque ajuda espiritual, busque ajuda emocional. A cura acontece na luz, não é no silêncio. A gente precisa trazer luz sobre aquilo que a gente está vivendo, sobre aquilo que a gente está sentindo. Então a gente precisa externalizar aquilo que a gente está sentindo. É por isso que na nossa mentoria, Código do Reino, tudo que acontece lá, fica lá, a gente não fala, porque ali é a hora da pessoa se expor. Eu me exponho, ali eu trago muitas coisas, gente, que eu vivi e que Deus foi trabalhando comigo, e que em um determinado momento, se eu não tivesse trazido esses pontos específicos, não teria acessado a cura, não teria vivido, né? Não teria alcançado a cura. Então as dores emocionais, essas dores emocionais, elas têm possibilidade de serem curadas, de serem acessadas. Mas a primeira situação que eu preciso entender é: eu quero. E eu preciso entender o quanto que essas dores emocionais de traições, né, de culpa, de vergonha, de medo, de raiva, de tristeza, de abandono, de rejeição, o quanto que essas dores emocionais, elas travam o meu destino, elas travam o meu chamado. Então eu preciso entender isso. Amém? Então fique com esses 3 passos hoje, esses 3 passos de cura emocional. Reconheça suas dores diante de Deus, escreva o que você precisa ser curado, dê nome a essas dores. E terceiro, ore, compartilhe com alguém, procure alguém de sua confiança, peça oração, peça ajuda, traga luz para que essa pessoa possa te ajudar, né? Para que você não fique no silêncio. Amém? Glória a Deus. Então, fique com esse conteúdo dessa live de hoje, curando feridas emocionais. E vamos orar? Vamos orar. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui nesse último dia do mês de outubro. Nós queremos te agradecer por esse mês, queremos te agradecer por tudo que vivemos nesse mês. Nós queremos te agradecer, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez. Muito obrigado, Jesus, por esses dias aqui no nosso quadro Transforma a Mente, que tem transformado cada dia mais a nossa mente. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Jesus. Nós queremos te agradecer, meu Pai, porque o Senhor tem nos direcionado a cada passo. Hoje, meu Deus, em nossa live falamos sobre feridas emocionais. Quantas pessoas, ó Deus, têm uma ferida emocional que tem te travado, uma ferida de rejeição, de abandono, de culpa, de traição que tem te travado. E nesta manhã, Senhor, eu desfaço todo laço, Senhor, todo laço, meu Deus, toda corrente que tenha aprisionado o teu filho, a tua filha durante esse período com essa ferida. Que venha ser exposta para que traga luz, para que haja cura. Toca, Senhor, toca as feridas que estão escondidas neste coração. As dores de abandono, as dores de rejeição, de culpa, de medo, de traições. Toca, Senhor, nessas feridas, para que a tua filha, teu filho venha receber a cura. Transforma, Senhor, as dores em testemunho. Ensina, Senhor, a viver curado, para curar outras pessoas, para que cada um entenda seu propósito, a sua missão.
e que cada um venha carregar menos dores, menos feridas, meu Pai. Senhor, nós pedimos nesta manhã que o Senhor limpe este coração para que ele venha avançar no reino, avançar sobre tudo aquilo que o Senhor tem. E em nome de Jesus, nós queremos consagrar também o mês de novembro em Tuas mãos. Todos os planos, os projetos que o Senhor já projetou para nós nesse mês de novembro, nós venhamos consagrar a Ti. Em nome de Jesus. É o que te pedimos nessa manhã e já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Vai colocando amém aí. Confirma essa oração. Gente, amanhã, 5h59, estaremos novamente aqui no nosso quadro Transforma a Mente, para nós falarmos sobre amanhã nós vamos falar sobre perdão, né? Sobre como você pode aí curar essas emoções e perdoar. Então, que você fique atento, porque cada dia é um dia para te abençoar, cada dia é um dia diferente, é um dia de renovo. Cada dia é um dia que o Senhor fala de forma diferente conosco. Amém? Hoje eu ainda tô meio grog. Acordei em cima da hora hoje, então meu corpo ainda não acordou o suficiente. Eu falo que meu corpo dorme todinho, sabe? Às vezes eu não consigo segurar nada quando eu acordo. Mas eu creio que Deus já falou com você e Deus já trabalhou aí nas suas emoções, tá bom? Que Deus abençoe seu dia e até amanhã. Deus abençoe Inês, até amanhã. Fica com Deus, viu? Tchau, tchau.